dia. Nós hoje retomaremos o nosso estudo, nossa mensagem, nossa devoção no livro de Efésios. Começamos no início do ano, caminhamos no capítulo 1, com 3 mensagens. Eu fiquei assustado olhando um pouquinho os arquivos, que a nossa última mensagem de Efésios foi em abril, 4 meses atrás. Vocês veem como é difícil a gente continuar seguindo uma sequência, ou pelo menos a sequência que a Bíblia nos aponta, né? Então nós queremos retomar. Se você tiver sua Bíblia aí, abra para Efésios, capítulo 2. Nós vamos hoje meditar em cima da palavra de Efésios 2, de 1 até 10. Nós estamos esse ano pegando o livro de Efésios como sendo o nosso livro bíblico do ano. O livro de Efésios, ele é uma carta que Paulo escreveu, é uma carta pastoral, amorosa. Normalmente Paulo, quando escreve alguma carta, na Bíblia ele está puxando a orelha de alguém, está chamando a atenção de algum problema que tinha, de algum pecado que o pessoal estava se deleitando naquela época, o pecado da moda, né? Essa carta de Efésios não é assim, é uma carta mais pastoral, é uma carta que traz algumas convicções importantes para a igreja, e ela é dividida praticamente em 2 partes. A primeira parte, você vê na tela ali, trata, nós colocamos esse nome, de quem nós somos na verdade. Quem nós somos como indivíduos que foram salvos por Cristo, quem nós somos como igreja. E a segunda parte de Efésios fala a respeito de como nós devemos viver. Qual é de fato o plano de Deus para nós, como nós como cristãos deveríamos enfrentar o nosso trabalho, enfrentar a vida na sociedade, os desafios que a cidade nos impõe. Então, ela tem uma parte prática, que é o final da carta, de 3 a 6, de 4 a 6, mas tem uma parte mais teórica, de 1 a 3. No pensamento de Paulo, ele antes de dar sugestões para a gente, ou ordens de como a gente deve viver nossa vida, ele explica quem Deus é, o que Deus fez e quem nós somos, e depois ele vai desembocar por que é que nós devemos viver como nós devemos viver. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre perdão no capítulo 4, que nós devemos tratar todos com amor, com benignidade, perdoando-nos uns aos outros. Se você não for cristão e não entender quem você é e o que Deus fez por você, talvez não faça a mínima diferença. Talvez quando alguém te encorajar a perdoar alguém, da sua família, quem sabe, você vai dizer, mas você não sabe muito bem o que essa pessoa fez. Então, o apóstolo Paulo trabalha os 3 primeiros capítulos embasando a gente quem a gente é e o que Cristo fez por nós. Então, um pouco teórico. Então, hoje nós vamos cair em cima do capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. E antes de a gente ler o texto, eu queria dizer o seguinte: nós vivemos como sociedade, não só um privilégio do Brasil, tempos muito complicados. Nós estamos no Brasil às vésperas do pleito eleitoral, e a gente, a maioria de nós, digamos assim, está ligado no que está acontecendo na TV. Então, a maioria de nós deve ter visto, muitos de nós, o primeiro debate que rolou essa semana. E alguns conseguiram ver até o final, outros de cabelo em pé, assistiram até a metade. Eu não aguentei, desliguei no meio, porque não ia para lugar nenhum. Agora, não é um privilégio nosso. Se você olhar ao redor do planeta o que está acontecendo, os tempos são cada vez mais difíceis. E talvez houve um tempo que a humanidade não tivesse tão estressada, tão preocupada com as coisas, tão preocupada com a imigração, com as catástrofes que estão acontecendo por aí, com os desmandos da sociedade. Mas eu acho que com a evolução das mídias sociais, nós estamos sabendo um pouquinho mais rápido daquilo que talvez sempre tenha acontecido. Não sei, talvez estamos vivendo hoje os piores tempos, talvez os tempos piores existiram também antes, ou talvez a gente nunca ficou sabendo, mas o fato é que nós hoje, todos nós, especialmente nós brasileiros, a gente está um pouco estressado, um pouco chateado pela situação atual que a gente vive. E a gente acaba colocando a culpa disso num monte de coisa, né? A gente está preocupado com fazer uma votação bem acertada, a gente que é cidadão.
Outros de nós, a gente vê nas redes sociais, estão preocupados em defender o lado A ou o lado B. O lado A é melhor que o lado B. E a gente fica, às vezes, se degladiando. E eu tenho visto alguns nas redes sociais dizerem assim: puxa, eu nunca vi cristão brigar tanto e cheio de razão como ultimamente tem feito nas redes sociais. Por quê? Porque a gente está chateado. E a gente está buscando uma solução. E a gente acha, às vezes, que se a gente votar em A ou B, e se a gente tiver o partido A ou B ali, ou se a gente tiver um regime de governo diferente do que nós temos, se mudasse o regime de governo, tudo ficaria melhor e a coisa seria solucionada. Mas o que eu acho interessante e se encaixa bem com essa parte de Efésios é que Paulo mostra, a partir de versículo 1 até 3, mostra o raio-x da alma humana. Me parece que esse é o ponto central. O ponto não é o partido, o ponto não é a situação, a criminalidade, o que está acontecendo na sociedade, na verdade, é um problema da falência do ser humano, da quebradeira da moral humana, porque as pessoas se afastaram de Deus. E se nós, como igreja brasileira, estivéssemos acordando para isso, talvez fosse o melhor momento de a gente trazer esperança para uma sociedade e para um povo que está perdido, achando que buscando aqui ou ali vai resolver o seu problema. Então presta atenção nisso quando nós lermos aqui. Paulo vai olhar para o ser humano e vai dar real para nós. Ele vai dizer, com todas as letras, o que a humanidade é e como ela está. Mas ele não vai parar por aí. Ele vai evoluir no pensamento dele e vai trazer, pela graça de Deus, o evangelho para nós nessa mensagem de hoje. Então acompanhe comigo a leitura de Efésios 2, a partir do versículo 1, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aí. Se pudéssemos dar um título para a mensagem de hoje, parece que o Stefano acertou direitinho, é graça. Graça. Tudo é graça. Tudo é por causa da graça, e é pura graça, é somente graça. Então, eu sou ruim de título, botei esse título aí, você pode mudar aí na tua anotação. É graça, só graça. E nesses 10 versículos, o apóstolo Paulo faz um movimento. 3 movimentos eu enxergo nesse texto, especialmente 3 fases da vida, porque ele está falando da gente. Ele está falando que nós primeiro éramos mortos, cada um de nós mortos. A segunda parte parece que ele fala sobre vida, nós estamos vivos. E a terceira parte, que será a conclusão, nós somos uma obra-prima. Então da morte, ele apontando a nosso estado, ele aponta depois, desemboca nessa evolução da obra de Deus, como se nós fôssemos uma obra-prima. E assim, a gente podia dar o título dessa primeira parte, em vez de mortos, um comentarista que eu ouvi, nessa
nesses primeiros 3 versículos, ele colocou o título da sepultura para o trono. Mas a verdade é que ele fala sobre a nossa morte. E não é uma morte assim de quem talvez não tenha nascido ainda, não se trata disso. Ele trata de uma morte espiritual. Assim como o corpo humano, talvez, morto, o lugar desse corpo humano deveria ser no cemitério, assim uma alma humana morta, espiritualmente sem vida, o lugar dela é no pecado. Porque ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E ele não está falando aqui, preste bem atenção, para quem ainda não aceitou a Cristo, para quem ainda não nasceu de novo. A carta de Paulo é escrita para a igreja de Éfeso e para a igreja da Conde. Ele está olhando para você hoje e está dizendo assim: você um dia era morto, e você um dia estava mergulhado nas suas transgressões e pecados. E todos nós, diz aqui, nós costumamos viver seguindo a presente ordem, ou a presente era. Há uma ordem nesse mundo, há um jeitão da sociedade agir, e nós estávamos, antes de Cristo, imersos nesse jeitão, vivendo de qualquer jeito, seguindo o fluxo desse rio caudaloso, que a gente não sabe onde é que vai desembocar, mas a gente sabe que o fim dele vai ser nas portas do inferno. E nós vivíamos todo mundo desta forma. Mas a forma como nós vivíamos antes de Cristo, o apóstolo Paulo coloca aqui, não é uma forma aleatória de vida. Nós não vivíamos a esmo, cada um fazendo o que queria. Porque ele traz aqui a ideia de que nós seguíamos o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é esse espírito, ou essa potestade do ar? Fala de quem aqui? Satanás. E ele denomina Satanás com um nome, como é que chama isso? Com um nome, em português tem um nome especial para isso, se alguém lembrar, eu aceito a ajuda dos universitários. Mas um pronome de tratamento, acho que é isso, como uma autoridade. Ele fala que ele é um príncipe, um governante, alguém que tem um poder, ele tem uma sequência, ele tem um propósito e ele rege todas as coisas. Então, Paulo é muito claro, aqui a Bíblia é muito clara para a gente, que a sociedade, que nós mesmos antes de nascermos de novo, nós vivíamos imersos na ordem desse mundo, mas havia alguém regendo isso tudo. Havia Satanás por detrás de tudo isso. E não é mera coincidência que hoje existe uma sociedade caminhando numa decadência cada vez maior, cada vez pior, cada vez mais complicado. E a ação desse espírito mal não é uma ação passiva, é uma ação ativa. Há uma ideia de propósito por trás disso. Ele está agindo de forma organizada. Mas esse discernimento não é claro para quem está envolvido. É como se a pessoa tivesse mergulhado, como se a pessoa tivesse nesse rio caudaloso, como eu falei, sendo levado por essa onda. E se você está de fora, você já foi salvo, está na margem, você percebe, você tem uma referência dizendo: isso aqui não vai para lugar nenhum, isso aqui está complicado, isso aqui vai desembocar num lugar terrível. Tem uma cachoeira lá na frente, e essa cachoeira vai desembocar no inferno, esses caras vão se perder, isso aqui não vai dar em nada. Mas enquanto você está vivendo debaixo dessa ordem, você não percebe que há um governante, que o Satanás está dirigindo todas as coisas na sociedade. E o propósito dele, nós sabemos, não é o bem, o propósito dele é o mal. Ele fala aqui também, no versículo 2, se não me engano, 3, que anteriormente nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os nossos desejos e pensamentos. Eu já falei que Satanás tem uma ação clara, propositiva na sociedade. A sociedade se deixa levar, está sendo levada, alguns cegamente, outros realmente rejeitam a Deus. Mas também há uma vontade nossa por trás. Nós não somos meras vítimas desse temporal todo. Nós também somos cúmplices, porque nós cedemos aquilo que a sociedade nos impõe, aquilo que o mundo nos impõe, e aquilo que esse príncipe da potestade do ar
o demônio, Satanás, está fazendo com a humanidade nos dias de hoje. Nós não somos só também vítimas. Nós também somos culpados. Nós também erramos. Isso nos coloca na posição de mortos. Mortos espiritualmente. A nossa responsabilidade, ela sela esse diagnóstico de alguém que não tem mais respiração, não tem pulsação, não está vivo, não humanamente falando, não biologicamente falando, mas na sua existência espiritual. E a conclusão que nós podemos chegar, e isso eu acho não é mera coincidência, que a gente está olhando isso, como eu falei antes, na véspera do pleito aí de outubro, porque a gente consegue perceber que o problema está no ser humano, está na alma humana. O problema não está no país que você nasceu. Eu, às vezes, sabendo que meus avós vieram de navio da Alemanha, eu pergunto assim, mas por que Brasil? Se tivesse ao menos descido em Santos e subido para o norte, não seria tão frio. E a gente fica fazendo perguntas, então não tem nada a ver com onde você nasceu, tem a ver com quem você é diante de Deus. Eu e você éramos mortos espiritualmente falando. Não tínhamos discernimento espiritual. Nossa respiração não existia. Então, o morto é alguém que não tem em si reação nenhuma. Não se espera nada de alguém morto. Inclusive, a gente não gosta de morto. Eu vou precisar falar isso. Essa parte inicial, para mim, alguns acham até que a carta de Efésios deveria começar com o capítulo 2, né? Porque ele já entra assim, batendo de trivela e o problema é esse aqui. Ele é muito, muito direto, né? E se nós não entendemos quem nós éramos e o que foi feito por nós, é difícil a gente ter a força para vencer. Eu, como ilustração, eu queria muito deixar aqui nesse canto, eu tinha até separado aqui o lugar aqui, eu queria trazer um caixão, né? Ia pedir para a funerária um caixão emprestado, deixar aqui, para ficar essa imagem da coisa morta. A Suzy disse para mim, eu não vou deixar de fazer isso. Então, eu não pude trazer o caixão aqui, porque... Mas assim, tu já viu algum morto, né? Eu já vi. A gente tem, vou atrever aqui, a gente tem uns médicos aqui entre nós, então me perdoa, tá? Mas assim, é impressionante, a cor muda rapidamente, a pessoa fica branca, a temperatura cai rapidamente do corpo. Eu encostei uma vez numa pessoa que estava embaixo da coberta ainda, então tinha ainda o calor da coberta. Mas assim que nós tiramos a coberta, a temperatura baixa rapidamente, você pega na mão e não tem reação. Para você carregar uma pessoa cuja musculatura está totalmente relaxada, é super difícil. Às vezes precisa de 3 ou 4 pessoas para poder pegar. Parece que vai escapar entre as mãos. Eu sei que a imagem é terrível, mas essa é a ideia, não minha, da Bíblia, para falar para você. Então, vai esperar o que de alguém assim? Era necessário a gente entender que nós estávamos mortos, para que nós pudéssemos ter hoje o discernimento de que qualquer ação redentora, transformacional da nossa situação viesse externa a gente, não veio de nós. Não há nada que nós pudéssemos fazer para mudar a nossa situação. O morto não vai chegar no caixão e dizer assim, está apertado aqui, pega o número maior, está apertando no pé. Não, você comprar um caixãozinho pequeno, o joelhinho dele vai ficar para cima, não tem reação. Então, isso é importante para a gente entender a nossa situação. Toda obra, tudo que foi feito na sua vida, tudo que está sendo feito hoje na sua vida, na minha vida, não partiu de você, não partiu de nós. Não há mérito em nós, não há valor em nós, não havia uma musculatura funcionando, não havia discernimento, não havia vida, nós éramos mortos.
Mas a passagem continua, e continua na minha versão dizendo assim: todavia, mas, contudo, entretanto. E eu, como um bom estudante, apresento para vocês aqui uma conjunção adversativa. É isso? Quem é que manja de português aqui? Mas a ideia é que, a partir daquilo que a Bíblia vai falar no capítulo do versículo 4 em diante, é uma oposição ao estado nosso de morte. Há alguma coisa que acontece a partir do versículo 4 que quebra um pouco, ou é oposta à ideia da morte. E vamos ver o que está escrito ali a partir do versículo 4. Do versículo 4, essa segunda parte que eu chamei de vivos, porque aqui a gente começa a viver. Mas Deus, diz ali, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Quer dizer, a gente estava morto, espiritualmente falando, sem vida, fazendo bobagem, seguindo o diabo, seguindo a cultura vigente. Mesmo assim, Deus nos amou. Então a primeira coisa que eu quero salientar conosco aqui é quem Deus é. E ele fala aqui, dá duas características para a gente. O Rogério vai abordar isso no Salmo 139, um pouquinho mais sobre os atributos de Deus. Mas aqui a gente vê que Ele é rico em misericórdia. Não é só um Deus misericordioso, Ele é extravagante na sua misericórdia. Ele derrama a sua misericórdia. Ele tem mais misericórdia do que cada um de nós juntos, do que toda a humanidade juntos. Porque Ele deu sua vida, Ele agiu sobre algo que não tinha esperança, um morto. Quem vai fazer algo pelo morto? Quando muito se faz uma maquiagem para parecer bem para aqueles que olham, mas ninguém age sobre o morto. Quem dá sua vida por aquele que está condenado? Ninguém. Mas Ele é rico em misericórdia. Então o que Deus é? Nesse texto, nessa passagem, rico em misericórdia. E Ele fala que Ele é grande em amor. Grande em amor. Talvez ainda o conceito da graça não esteja muito claro para a gente. Eu quero talvez trazer uma imagem para a gente, porque a gente viu aqui alguns atributos de Deus, o grande amor, vimos uma misericórdia generosa, mas eu queria trazer para vocês uma ilustração que a Bíblia nos dá a respeito do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 40, versículo 11, para mostrar um pouquinho melhor como é que esse amor e essa misericórdia agem na nossa vida. Como é que esse amor e essa misericórdia se materializa na nossa vida. E o profeta Isaías traz a ideia de Deus como um pastor de ovelhas. O versículo 11 diz assim: como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Talvez a gente que é gaúcho, especialmente domingos de manhã, eu acordava cedo e tinha um programa na televisão. Talvez exista ainda hoje Campo e Lavoura, né? Mas antes tinha o Galpão Crioulo, aliás, Galpão Crioulo. Nico Fagundes apresentava esse programa. E nesse programa trazia muito a ideia do homem do campo, da vida do homem no campo. E a tradição nossa aqui gaúcha é o peão sentado em cima do cavalo e ele está tocando o gado. O gado se toca de cima do cavalo e o gado às vezes ele não é tão fácil de lidar. Você tem que tocar o cavalo por cima, você tem que gritar e você tem que laçar e você tem que ser meio agressivo. Mas o peão que cuida das ovelhas tem um jeitão diferente de lidar. O pastor que cuida das ovelhas tem um jeitão diferente de lidar. E aqui a gente consegue entender um pouquinho por que é que Deus age em misericórdia e em amor sobre aqueles que estão mortos. Porque Ele age com um coração de pastor. Ele sabe que a gente está morto espiritualmente e quer cuidar da gente. Ele podia olhar para a gente e dizer assim: não tem esperança para vocês. Se virem.
quiseram seguir essa sociedade maluca. Vocês não ouviram a minha voz? O sujeito que ele te convidou para ir na igreja, tu não foi. Tu sabia que tinha que ler a Bíblia, não leu. Tu sabia que tinha que fazer isso, não fez. Se vira agora, meu amigo. Não. A Bíblia em Efésios está falando de uma riqueza no amor de Deus incomparável. E de uma misericórdia que não tem palavras para expressar. E talvez essa ideia do pastor cuidando do rebanho é a melhor que nós podemos ter. Porque o pastor, ele faz questão que o rebanho esteja junto. O pastor, ele demonstra carinho pelas ovelhas. O pastor, como o salmista no Salmo 23 diz, às vezes leva para os pastos verdejantes e às vezes é necessário levar para águas tranquilas. Essa semana eu li que o bom pastor, preocupado com aquela ovelha fujona, ele eventualmente vai atrás dessa única ovelha, ele atrás de volta e quebra a perninha dessa ovelha, machuca ela, para que ela possa então ficar ali parada, para que ela não corra e fuga novamente, porque a fuga dela vai provavelmente implicar numa perda, numa morte, ela vai se extraviar, e ela nem sabe do risco que ela corre, mas o bom pastor vai e retém ela por amor, machuca ela por graça, dizendo, fica aqui que eu vou cuidar de você, você não sabe se cuidar sozinho. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus rico em misericórdia e um Deus grande em amor. E o que esse Deus fez por nós? Diz a Bíblia aqui na continuação da passagem, que nos deu vida. Nós, como disse, não fizemos nada. A vida espiritual foi soprada por Ele. Eu já tive experiência de... Hoje a mensagem é meio lúgubre, mas faz parte. Tive experiência, até porque o meu pai era médico, de viver com vários cadáveres, por assim dizer. E agora pastor, né? Então assim a gente tem essa especialidade. Mas eu não lembro de ter visto alguém ser ressuscitado com respiração boca a boca. Mas me parece que dar vida tem a ver com isso. Porque naqueles segundos que seguem o afogamento, são segundos cruciais, que a pessoa que está salvando, o salva-vidas, ou a pessoa que está ali, ela não tem bem certeza se vai dar certo, mas ela vai administrar ali a respiração boca a boca, a massagem cardíaca, mas o estado da pessoa. Quero que você lembre, mentalize o estado da pessoa. A pessoa está como se tivesse, ela não respira, ela está completamente entregue. E de repente aquela massagem cardíaca faz com que a pessoa expila água, ficou esquisito, né? E comece a respirar de novo. Ele nos deu vida, tem a ver com essa respiração, tem a ver com esse começo. Agora, a vida, a palavra grega ali de vida, é muito interessante, ela traz a ideia assim, dar vida novamente junto a, ou a vida que é ligada com outra vida. Os comentaristas trazem como exemplo a ideia do enxerto. Você pega um pedacinho, vou usar aqui a ideia de uma videira, de uma árvore frutífera, ela em si, ela vai morrer. Mas se você enxertar ela naquele caule que tem vida, naquela árvore que tem seiva, que está com suas raízes aprofundadas e que tem contato com a água e com o solo, esse enxerto vai florescer. Então, nós só temos vida se estamos em Cristo. Em Cristo nós temos vida. Sem Cristo nós não temos vida. Você tem sua Bíblia? Abra comigo para 1 João. Para a gente reiterar essa ideia de que Cristo dá vida. 1 João capítulo 5, versículo 1. E 18 e 19. Versículo 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus.
e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Aqui fala muito em nascer de novo, e quando nós cremos em Jesus, que Jesus é o Cristo, nós nascemos de Deus. É desse nascimento que nós estamos falando, de nascer de novo, nascer espiritual, e nascimento espiritual. Isso quem nos dá só é Jesus Cristo. Então o que Cristo faz por nós? Primeiro nos dá vida. A segunda coisa que Cristo faz por nós, que o texto diz ali, Ele nos ressuscitou com Cristo. E aí, a nossa mente precisa ir para o tempo que Jesus estava no sepulcro, morto. Porque Deus não deixou o Filho dele morto ali. O poder de Deus rompeu o poder da morte e ressuscitou Cristo de novo à vida. E aquele homem que foi ressuscitado, o Cristo, por causa dessa obra, nós sabemos que nós também temos acesso a essa ressurreição. E a ideia da ressurreição não é futura aqui. Ele nos ressuscitou com Cristo. Então ele aponta para a obra que Deus fez no túmulo, trazendo Jesus de volta. Porque agora, queridos, nem a morte tem poder sobre nós. Todos aqueles que um dia nasceram de Deus vivem e vivem para sempre. A morte física, ela não tem poder sobre nós. Nós viveremos com o Pai por toda a eternidade. Então Cristo quebrou esse poder. E a terceira coisa que diz ali que Ele fez, nós estamos de volta para Efésios, né? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. O que quer dizer isso? É meio complicado essa linguagem para a gente. Vamos ver se Deus me dá graça para explicar para a gente o que significa isso. Tá? Na mensagem anterior que a gente falou sobre Efésios, quero que você vá para o capítulo 1. Olha os versículos 20 e 21. Deus exerceu um poder tremendo sobre Cristo. E aqui diz o versículo 20 que esse poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa, mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. A ideia aqui é que nós reinaremos um dia com Cristo. Nós já estamos, espiritualmente falando, assentados com Cristo. O nosso lugar com Cristo já está garantido. Todos nós que um dia entregamos nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados, temos procurado viver uma vida piedosa com Cristo, Ele nos ressuscita. Então o que Deus faz? Ele nos dá vida. Ele nos ressuscita e nos faz assentar com Cristo nos lugares celestiais. As promessas para nós são as melhores possíveis. Percebe por que o apóstolo Paulo ele é tão enfático nessa tese? Porque isso faz diferença logo mais a respeito de como você vai viver sua vida. Se você não compreender bem que você estava morto e que a obra de Deus na sua vida através de Cristo foi algo de muito poder, foi algo extraordinário, você vai dizer, eu não estou afim de viver uma vida que agrada a Deus, eu vou viver de qualquer jeito, entendeu? Agora, por que é que Deus tem o interesse de nos fazer assentar nos lugares celestiais com Cristo? Olha o versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus faz questão de demonstrar para as pessoas hoje e para todas que virão
a riqueza incomparável da graça dele, a bondade dele. Ele está fazendo isso na sua vida, na minha vida, especialmente por causa dele. Por causa de você também, porque ele ama você. Mas ele quer, através de nós, da obra dele na nossa vida, mostrar para todo mundo que ele é o único Deus que demonstra graça e bondade. Você tem visto eventualmente na televisão como é que se comporta um fiel da religião hindu? Você tem visto eventualmente na televisão como um fiel do islamismo tem se comportado? O tipo de penitência, o tipo de culpa que eles levam na vida deles. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus, ele olha para alguém culpado e morto e ele age por amor e misericórdia. E essa ação dele, ele quer mostrar para todos aqueles presos em outros tipos de fé, dizendo, não é por culpa, queridos. A ação amorosa parte de Deus e é por graça. Então o que Deus faz em nossa vida, a maneira como Ele age, procura demonstrar, através da nossa transformação, aquilo que Ele quer fazer em toda a humanidade. É tudo por causa de Deus, é tudo para Deus, é tudo para a glória de Deus. Capítulo 1, nós vimos que Deus agiu sobre nós e nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele. Quem escolhe é aquele que chega e tem o direito de escolher. Nós não tínhamos esse direito. Nós vimos que Deus nos deu um destino, Deus nos predestinou. Nós estávamos perdidos. A gente vive trabalhando para acumular riqueza. No fim a gente perde a saúde. Então tudo acaba. Mas Deus, quando nos alcançou, Ele nos deu um destino. Ele nos apontou o caminho. E Ele nos adotou como filhos. Nós não somos só servos, somos filhos de Deus. Isso faz diferença. Agora, a última parte que eu quero mostrar para você, a última parte não, esse versículo que eu quero mostrar para você, para mim parece ser o tema central. Se você esquecer tudo que eu falei, provavelmente vai esquecer, tente lembrar do versículo 8, onde diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, o morto não reage, não age, é dom de Deus, é um presente que Deus dá para nós, é uma dádiva de Deus para cada um de nós, não por obras para que ninguém se glorie, não há o que nós possamos fazer para chegar até Deus. E essa passagem me parece que é a passagem central do ensino de hoje. A graça de Deus por meio da fé. Vamos imaginar que você queira fazer uma viagem daqui de Porto Alegre para visitar o Cláudia Beat na Alemanha. E você tem fé de que o avião vai te levar até lá. Aí alguém diz assim, mas de ônibus não dá? E talvez você possa responder, não, se eu tiver fé, o ônibus me leva até lá. Daí não é uma questão de fé, porque mesmo tendo fé, esse caminho não vai levar até lá. Agora, eu tenho fé de que há uma companhia de avião que me leva até a Alemanha, até a cidade onde eles moram. E eu aceito essa ideia e vou até o site e compro o meu bilhete. Eu tenho fé. Simplesmente a fé, e talvez até o bilhete na mão, vai levar você para o seu destino? Sim ou não? Você precisa ir até o aeroporto. Você precisa entrar naquele avião. O meio para chegar até o destino está providenciado. A salvação está pronta. O caminho que Cristo fez pela cruz até Deus já está previsto. Não há nenhum trabalho que você possa fazer para completar esse caminho. Quando ele fala ali não por obras, né? Não há nada que você possa fazer. Nem vir na igreja domingo, meu querido, não vai ajudar. Talvez atrapalhe.
O caminho está feito. A companhia aérea, o avião abastecido, o treinamento da tripulação, o aeroporto de destino, está tudo feito. Tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito. Mas a fé é aquele impulso que me faz dizer, eu vou entrar. Eu entendi, eu vou aceitar, eu vou entrar nessa. Eu vou para Jesus. Porque Ele é o caminho que vai me levar até Deus. Eu não tenho outro. Então, a fé é um elemento indispensável. Mas tudo o que nós precisávamos para nascer de novo, para ter vida espiritual, para viver aquilo que Jesus, quando estava aqui entre nós, falou que nós teríamos, que é uma vida cheia de alegria, uma vida mudante, isso já está disponível para cada um de nós. E, para encerrar, eu queria olhar o versículo 10. Versículo 10 diz assim, porque somos criação de Deus, e a NVT traduz como nós somos obra-prima de Deus. E eu preferi usar essa expressão porque traz para nós a imagem daquilo que esse movimento de amor que Deus mostrou para nós nesses 10 versículos desemboca numa obra-prima. Porque começa olhando a gente como mortos. Um morto não tem reação, não tem beleza, não tem ação, não se mexe. E Deus nos traz então vida. A vida por graça, nós vimos ali. E o que Deus pretende fazer em nós, pretende nos transformar numa obra-prima. Tanto nós, quanto aquilo que nós fazemos. Você lembra que nós somos criados à imagem e semelhança? Gênesis fala isso. Essa semelhança, essa capacidade de amar, essa capacidade que Deus nos deu no início de nos relacionarmos com Ele e conversarmos com Ele a todo instante, ela foi quebrada pelo pecado. Ela foi rompida pela maneira egoísta com que Adão e Eva viveram as suas vidas. E esse egoísmo vem de geração em geração na nossa humanidade. Cada um de nós já nasce com uma forma de egoísmo, de vaidade, de prepotência. Então nós somos quebrados, mas Deus, através da obra de Cristo, quer restaurar essa obra-prima, a imagem e semelhança. E aqui quando ele fala, porque somos criação de Deus, nós somos uma criação de Deus manchada, suja, quebrada, esquartejada pelo pecado, mas pela obra salvífica de Cristo, pela transformação que Jesus pretende fazer na vida de cada um, nós podemos ter uma vida nova. A nossa vida pode ser uma vida bonita, uma vida que inspira outras pessoas também. Uma vida que as outras pessoas chegam aqui nessa nossa comunidade e percebem uma atmosfera de amor. Que vão na sua casa, a sua hospitalidade toca o coração dessas pessoas, não por causa da sua hospitalidade, mas por causa do amor de Cristo que flui por essa hospitalidade. As pessoas são tocadas pelo trabalho que a Lilian tem promovido aqui, através do voluntariado nas escolas. E não é só pelo voluntariado, porque qualquer religião hoje, qualquer cidadão faz voluntariado, mas existe algo por trás que é o amor de Deus. Então você tem a sua vida restaurada, completamente restaurada, pela obra de Cristo. Daniel usava uma ilustração, que eu vou tentar lembrar agora. Quando eu lembro de obra-prima, eu lembro de um escultor e uma peça de granito. Lembra? E alguém chegou para esse escultor e perguntou assim: você vai esculpir o que aí? Eu vou esculpir um homem. Acho que era Davi ou Daniel. Vai me soprando. Aquela peça gigante de granito, pesando 12 toneladas, um martelinho, uma talhadeira, imagina isso. Vai chegar onde isso? Mas como? Como é que você faz? Como é que você consegue chegar no homem que você quer esculpir? A resposta eu nunca esqueci. A ilustração eu esqueci, mas a resposta eu não esqueci. É só tirar as lascas que não fazem parte da imagem
desse personagem. É só tirar fora aquela parte da pedra que está ali, mas que atrapalha para que nós possamos enxergar essa estátua, essa escultura de forma perfeita. E quando Deus nos livra da morte, nos dá vida, a transformação que Ele pretende fazer na sua vida e na minha é tirar fora esse jeito mundano de agir, esse jeito egoísta, prepotente que nós temos na nossa vida. Isso atrapalha a nossa vida, que dirá a vida da nossa esposa, do nosso filho, dos nossos pais, da igreja. Deus quer tirar isso fora. Então, nós somos criação de Deus, quando fala na NVI, ou somos uma obra-prima, como fala na NVT, pretende ver, na minha ótica, a santificação que Deus gostaria de fazer na minha vida e na sua vida. Porque quando nós estamos de uma forma completa, íntegra, linda, bela diante de Deus, sem essas cracas, essas lascas de pecado que nos atormentam, nós estamos mais do que prontos para realizar as boas obras as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Porque o que nós vamos fazer vai chamar atenção. Aquilo que nós vamos praticar faz parte. E sabe, a imagem que eu tenho de muitos dessa nossa igreja aqui, você que está visitando, me desculpa, é que nós estamos sentados assim, domingo após domingo. O Stefano vai dirigir hoje o louvor. Quem é esse menino mesmo? Como alguém disse para mim esses dias, graças a Deus o Vondrasek voltou para o palco, né? É uma família tradicional aqui. Aí nós tivemos semana passada uma dinâmica que nós mostramos aqui, 3 ministérios que necessitam de voluntários para dentro aqui. Pré-as, adolescentes, eu nem lembro. Tivemos aqui representados 3 ministérios voltados para fora da igreja. Os haitianos, o EMOB, as escolas públicas e a fase. Johnny, a fase. Eu estava só te testando. E aí o Roger está sentado no banco, olhando assim. Pois é. Haitiano, terça-noite. Toda terça? Não. Fase. Nossa, aquele ambiente é pesado. Entendeu? Aquelas grades, aquela chave, entra, abre assim. Eu não vou dormir aquela noite. Já fui uma vez. Não. Todas as quintas é demais para mim. Aí você fica sentado olhando. E toda a obra que Deus tem feito na sua vida, todo o amor que Ele tem derramado, toda a graça que Ele tem produzido para santificar a sua vida e deixar você mais parecido com Cristo, fica confinado nesse banco domingo após domingo. O violão está desafinado hoje. Quem tocou? E às vezes a nossa participação no culto se restringe a uma crítica a respeito daquilo que acontece aqui. Isso não é fé. Isso ainda é muita morte na nossa vida. Nós precisamos deixar Cristo tirar essas lascas que nos atrapalham, para que a boa obra-prima, uma vida diferente, surja, frutifique, exale o perfume, não só aqui dentro, mas lá fora, no meio dos outros mortos, onde nós vivíamos antes, para que eles experimentem também aquilo que nós temos experimentado na nossa vida, que é uma vida de alegria, uma vida de esperança. A gente está perdido, a gente está tenso, a gente está preocupado, a gente está triste. Deus é a nossa rocha, Ele não muda. Nós experimentamos isso aqui, mas às vezes deixamos isso confinado nas 4 paredes. Aqui diz que Deus realizou essa obra em Cristo, não só para nos transformar numa obra-prima, mas para nós fazermos essas boas obras, as quais Ele preparou. Existe algo preparado para cada um de nós. Você tem um espaço no reino de Deus. Deus precisa da sua vida
para tocar as outras vidas também.